Vamos continuar, irmãos, o estudo no livro de Lucas. Agora, a partir do versículo 9 do capítulo 18. Lucas 18, nós vamos ler do 9 ao 14. E esse será o escopo do nosso estudo. Diz a autoritativa palavra de Deus: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus bendito, assim como as orações anteriores te agradeceram, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, nesta manhã nós também, Senhor, te agradecemos. E não cessamos de te agradecer, ó Deus, porque apesar da nossa mente limitada, ó Senhor, tua palavra nos afirma, Senhor, a preciosidade, o tesouro que o Senhor nos concedeu, que é a tua palavra. O privilégio que é fazer parte da família, da tua família, ó Deus. De uma família universal. Uma família onde todos os membros, eles fazem parte não por mérito, não por hierarquia, não por sorte, não por circunstâncias, não por causa da sua condição geográfica, de onde moram, por causa da sua etnia, mas fazem parte desta família tão somente pela graça. Todos nessa família estão na mesma condição. Todos nessa família gozam dos mesmos privilégios. Todos nessa família têm uma herança garantida. Uma herança nos céus. Todos nessa família têm uma promessa que será cumprida. Que enquanto estiverem aqui na terra, em pouco tempo, estarão sendo guardados, protegidos, cuidados e providos por ti, ó Deus. Então, o que fazer se não te agradecer, bendizer o teu santo nome? Porque nenhum ser humano pôde, nem vai poder conseguir para si esse privilégio. Não vai conseguir galgar, alcançar, por mais esforço e determinação e capacidade e recursos que tenha. Porque isso é só uma dádiva, algo que nós recebemos. E nós recebemos porque não merecemos. Porque a quem não tem, será dado. E nos foi dado. Te agradecemos, ó Deus, e
continuamos a te rogar, porque por mais agraciados e abençoados que nós já fomos até o presente momento, a nossa necessidade é muita, Senhor. E nós desejamos mais da Tua palavra, mais de Ti. Desejamos, ó Deus, para que nossa alma seja alimentada. E é o que nós te pedimos, que o Senhor faça nessa manhã por meio do Teu Espírito, porque não temos condições de nós mesmos. Isso está fora de nós. Nós te pedimos a graça de sermos um instrumento para que isso aconteça. Te pedindo que o Senhor não considere a nossa condição, muito menos a condição daqueles que estão ouvindo. Considere a obra de Cristo e assim, ó Deus, derrame sobre nós as Tuas bênçãos, bênçãos de sabedoria, de entendimento. Necessitamos muito de Ti, ó Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos humildemente. Amém. Cristo, irmãos, Ele traz mais uma parábola na sequência apresentada por Lucas do seu ministério, dos seus ensinamentos. Lucas, então, assim, conduzido pelo Espírito Santo, ele registrou. Lembra os irmãos que Lucas ouviu muitas testemunhas oculares. Nem tudo que Lucas escreveu ele estava presente, mas ele confirmou isso. E irmãos, este é mais um argumento, mais uma fundamentação para nós crermos fidedignamente nas Escrituras, porque elas dão testemunho. Elas têm testemunha. Ela é autoritativa por si só, mas na história, ao longo de toda a história, há testemunhas que comprovaram tudo o que aconteceu, tudo o que se deu, desde o início da humanidade até o fim. Deus permitiu que aquilo que aconteceu no início fosse passado de forma oral, depois para a nossa edificação, para a nossa instrução. Tudo isso foi escrito. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que o homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então isso foi escrito, mas tinha testemunhas. Lucas tinha testemunha de tudo que aconteceu. Não foi algo que veio simplesmente da mente de uma pessoa, mas dirigido pelo Espírito Santo. Está lá a Escritura com testemunha. A história da humanidade é testemunha. Recentemente, uma teoria na geografia, como acontece muito nas Escrituras, já havia sido dito desde que Deus deixou o seu registro à humanidade. É que a Terra um dia era um grande continente, era um único continente. Mas há pouco tempo é que nós temos aí a teoria da Pangeia. Isso é só um exemplo, um pequeno exemplo, um micro exemplo, dentre tantos que as pessoas fizeram parte, testemunharam, e a história, a natureza, toda a criação, ela está falando, ela está anunciando a glória de Deus, que a Bíblia diz isso, que os céus proclamam a glória de Deus. Não é por contemplar a criação que vem a salvação, mas Deus deixou registrado.
Deus tem testemunhas. Se os irmãos lembram, no livro de Josué, Deus deixou muitos monumentos para que servissem de testemunha para o seu povo. Nos dias de hoje, por meio de vários acontecimentos, Deus está não só testemunhando, como anunciando, como chamando a atenção do povo para aquilo que eles vêm anunciando desde o início da humanidade, desde Noé. As trombetas do Apocalipse ali estão anunciando, chamando a atenção. O que é que a trombeta faz? Ela chama a atenção, onde ela é tocada, não tem quem não ouça. Então ela está chamando a atenção. Esses acontecimentos no mundo, nos dias de hoje, estão anunciando, é a trombeta. Por isso que Cristo, tanto no seu ministério aqui, como nas cartas ao Apocalipse, diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, vejam os acontecimentos. É como se ele estivesse clamando: como vocês não veem isso? Quantas trombetas não têm sido tocadas? Quantas? Ele está dizendo à humanidade. Ele está dizendo: a minha palavra já avisa, a minha palavra tem testemunhas. Aqueles acontecimentos simbólicos que tem no Apocalipse, todos estão se dando, irmãos, nos nossos tempos, e eles estão acontecendo, preste bem atenção, desde a ascensão de Cristo, desde lá até agora. Então, quando Cristo voltar, não vai haver nenhuma desculpa para a humanidade vai dizer: eu não fui avisada. E Deus disse: eu tenho as testemunhas, eu deixei as minhas testemunhas anunciando a palavra. Provérbios diz: grita a sabedoria nas praças, nas ruas. Então Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Ele está falando, Ele está anunciando, as trombetas estão tocando, mas as pessoas não estão dando ouvidos à voz de Deus. Por isso que diz que Ele é longânimo. Quanto mais Cristo demora para nós a voltar, é a longanimidade dEle, dando a chance para que os homens se arrependam. E ainda, as pessoas questionam Deus a respeito das catástrofes que acontecem e acusam Deus, inclusive aqueles que se dizem próprios cristãos. Não acredito que Deus está relacionado a isso. Esse não é o meu Deus. Sim, porque você criou um Deus, você desenhou um Deus, então você toma o seu Deus para si. Mas todos esses acontecimentos, tsunamis, guerras, pandemias, eles deveriam servir para a humanidade acordar do seu sono da morte. Por isso que quando Cristo vier, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, como se Deus não tivesse avisado, como Deus não tivesse anunciado que Ele viria. E lógico, Ele pode vir bem mais rápido, porque na hora que você fechar os olhos, para você Ele já veio, né? Atentou para isso? Ele está às portas para aquela vinda gloriosa que nós estudamos, né? Ele vai vir. O reino de Deus é um reino de Deus presente. Primeiro Ele está dentro de nós, mas Ele vai vir
gloriosamente. Nas nuvens, todo olho verá, como nós estudamos. Mas quando seu tempo de existência aqui na terra acaba, Cristo também para você veio. Ele veio. Porque assim como quando ele vier gloriosamente vai ser como um ladrão, ou seja, não vai dar mais tempo para se arrepender, assim também quando ele vem, quando ele lhe chama e você morre, vem também, de repente, ninguém sabe a data da sua partida. Então, irmãos, mais uma parábola onde Cristo ele fala a respeito da necessidade de orar, ou melhor, trata do tema da oração. Falei da necessidade de orar porque eu lembrei que também providencialmente a leitura aqui devocional foi Cristo advertindo os seus discípulos que não conseguiram ficar acordados orando. Disse, mas vocês não... olhe, a coisa está para acontecer, o Filho do Homem está para ser entregue, e vocês estão dormindo, vocês não conseguem perseverar na oração. E foi isso que nós aprendemos, não foi no domingo passado? Razões para perseverar em oração. E agora, irmãos, nesse texto que nós lemos, a temática de oração ainda está presente, só que diz respeito à disposição de orar. Veja bem, olha como o ensino ele é completo. O ensino de Jesus Cristo ele é completo. Você precisa perseverar na oração. E hoje nós vamos ver que ele vai nos alertar para que venhamos a refletir sobre o que nos leva a orar. Que disposição do coração nós estamos tendo que nos faz orar? Lembrando, recapitulando rapidamente, na parábola passada nós tínhamos dois personagens principais, um juiz e uma viúva. O juiz era ímpio, não temia a Deus nem os homens, e a viúva tinha uma causa que precisava ser julgada por esse juiz e que estava demorando. Por quê? Porque o juiz não tinha qualquer interesse em julgá-la. O juiz era ímpio, ele disse, eu vou julgar aquilo que me favorece. É possível que a causa dessa viúva, ele não recebeu nenhuma vantagem para julgar. Então ele disse, não, eu vou julgar quem me ajudar, porque uma mão lava a outra. Por isso que ele é ímpio e iníquo. E nós sabemos que normalmente um juiz iníquo, a maior característica de um juiz ímpio é quando você vê um juiz que não está julgando retamente, com certeza ele está recebendo favores para assim o fazer. Ele está recebendo aos seus próprios olhos alguma vantagem. E eles não sabem que isso que eles estão fazendo lhes servem somente para a sua condenação. Mas assim eles estão fazendo. Mas acontece que o juiz, ele acaba julgando a causa daquela viúva, sem receber nada. Por quê? Porque ela insistiu, ela perseverou, e Cristo disse assim, olhe para esse juiz ímpio, que fez justiça a uma viúva, e considerem que vocês devem continuar pedindo e orando e perseverando em oração. Por quê? Porque Deus é um justo juiz. Deus é o Pai de vocês.
E como ele não vai fazer justiça aos seus filhos? E mais, ele não vai fazer só justiça aos seus filhos. Ele vai julgar no tempo certo. Para dizer que ele julga no tempo certo, Cristo usa a expressão depressa, né? Mas é porque Jesus vai se apressar? Não, ele não vai demorar, porque como a gente tem um problema de querer as coisas na hora, né? Nós estamos, inclusive, vivendo na época do fast food, né? Da alta velocidade da internet. Quem é do tempo da internet de escada, como eu, não ia acreditar que hoje a gente conseguiria, né, fazer reuniões online, né, em tempo real, de casa. Eu só via isso nos filmes de ficção científica, né? Ou então assistindo o desenho dos Jetsons. Mas hoje nós estamos nessa sociedade rápida, ligeiro. Você liga e o pessoal em 30 minutos traz sua comida pronta, embalada. E você não precisa nem dar dinheiro, também é virtual. Você faz uma transferência via Pix e o pessoal recebe. Então, às vezes, as respostas que Deus nos dá parecem demoradas. Senhor, tu não já escutou? Né? Já foi em tempo real? E a resposta? Depressa, meu filho, eu vou responder, porque se depressa é no tempo certo, no tempo adequado. Continue orando, continue perseverando, continue pedindo. Você pedindo certo, vai ser dado. A promessa é essa. Irmãos, Cristo está dizendo isso: não desanime, não duvide, não se canse, confie que o justo juiz vai fazer justiça. Mas há um fator muito importante que vai determinar se a oração será ou não atendida. E Cristo quer nos chamar a atenção para isso. Se quem está orando vai ou não ser justificado depois da oração. E que fator é esse? É a disposição do coração. Então, com o título Disposições do Coração que Levam a Orar, esse é o título do nosso estudo. Disposições do coração que levam a orar. Vamos analisar mais essa parábola que mostra agora a importância do propósito da oração. Com que disposição e com que propósito nós vamos a Deus em oração? Então veja, ele nos mostrou que é importante orar e que devemos perseverar. Mas é importante também a gente saber com que disposição a gente ora. Por quê? Porque das muitas disposições ele apresenta duas aqui nessa parábola. A primeira disposição do coração que leva uma pessoa a orar é uma disposição soberba. Olha o versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Lucas deixa claro que o interesse de Cristo com essa parábola era alcançar alguns que se consideravam justos e por isso eram soberbos.
A soberba leva o indivíduo a desprezar o seu próximo, porque ele se considera melhor do que o outro. E toda essa disposição do coração, ela determina a oração e determina muitas outras atitudes da pessoa. Preste bem atenção. Essa disposição não só determina a oração, mas determina também as outras atitudes. E nós já lemos aqui, e você pode dizer, isso é verdade. Cristo aqui falou duro, pesado para esses fariseus. Eles eram demais, eles eram orgulhosos demais. Não comia com os pobres, com aqueles que eles se consideravam pecadores. Eles tinham uma vida social bem de panelinha. Eles estudavam muito e por isso eles eram desse jeito. Mas a gente não é assim não. A gente é diferente. Então eu quero lhe dizer que, por natureza, nós somos todos soberbos. Então, antes de você pensar em imaginar que essa palavra é para o fariseu somente, eu já quero lhe preparar para que você tire isso da mente e considere que ninguém escapa dessa classificação. Porque todos nós pensamos a respeito de nós mesmos de forma muito elevada. Nós não dizemos para as outras pessoas, mas no íntimo, nós admitimos que não somos tão ruins como fulano, como Beltrano, e também como nosso irmão do lado, que senta do lado, na igreja, ou senta à frente, ou senta atrás. A gente não diz, mas pensa. Na nossa mente, versículos bíblicos, eles são rapidamente lembrados, rapidamente citados, e outros um pouco esquecidos. Os versículos das promessas, eles é fácil você se lembrar. De novo eu lembro da caixinha de promessas. Não é à toa que tem a caixinha de promessas. Você já viu alguma editora evangélica fazer caixinha de exortação? Já viu, não? Cartinha de admoestação. Já viu? Já viu, irmanita? Alguma? Mas de promessa você já viu? Tinha uma em casa, não tinha, se eu não me engano? Oh, rapaz, tinha uma caixinha de promessa. Coloridinha, né? Tinha tanta promessa que tinha umas promessinhas vermelhinha, verdinha, amarelinha, laranja, não era? Tô lembrado. Azul. E a gente ficava tentando lembrar qual era a passagem bíblica daquela. E sempre lia uma nos cultos domésticos. Era ou não era? No culto doméstico tem a caixinha de promessa. Mas cadê a caixinha de advertência para os cristãos? Então você só lembrava das promessas. Tem um irmão aqui na congregação, que eu não vou dizer que é Zaqueu, que ele diz que manda os versículos bíblicos para muita pessoa. Ele tem muitos grupos, ele manda muito versículo bíblico, mas normalmente o pessoal só manda amém e a mãozinha quando é uma promessa. Quando é uma exortação, fica todo mundo calado. Então isso é, irmãos, da nossa natureza. Então a soberba, nós nascemos com ela. Você não pode considerar que a soberba é só de fariseu. Não, eu sou uma nova criatura, então essas coisas velhas já passaram. E a gente não tem que mortificar todo dia
Quem é que eu tenho que mortificar todo dia? Hein? A carne, os desejos, elas estão lá. E nela, irmãos, está esse componente que é difícil demais, esse componente da soberba, do orgulho, do ego. É um dos mais difíceis. É uma luta tremenda. Hein? O Salmo. Então, deixa eu lembrar aqui de uns versículos que a gente esquece. Tiago 3,2, a parte A, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quem tropeça em muita coisa? Somente os fariseus? Todos. Deixa eu lembrar. Eclesiastes 7,20. Não há justo, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Faça o bem, mas peca. E a gente tem essa máxima de que, inclusive, as nossas melhores obras estão contaminadas com o pecado. Não, eu faço a obra pelo Espírito, sem dúvida. O cristão, ele realiza as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas toda a sua obra, por ser sua, nós entendemos que ela está manchada pelo pecado. Mas ela não é recebida lá em cima, ela é recebida. Mas por que ela é recebida? Por sua causa? Por causa de quem? De Cristo. Por causa de Cristo. Ele é o varão perfeito. Aí Deus olha para Cristo, sempre é assim, irmãos. Deus olha para Cristo, que Ele é a propiciação. Ele é quem nos cobriu toda a sua obra, por isso que não há salvação, não há vida de santificação, não há nada sem Cristo. Se você tirar Cristo de qualquer coisa, acabou. É imperfeito, é incompleto. Jó 15,14 diz assim: quem é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Não tem. Não é à toa, irmãos, que o Espírito Santo conduziu o apóstolo Paulo a nos exortar, dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Está no versículo 3 de Filipenses 2. O versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Cristo? Versículo 8: a si mesmo se humilhou. A necessidade de reconhecer isso e ter uma vida de humildade é uma luta que nós devemos travar até a volta de Cristo. Então somos todos, dá para fazer um livro, né? Que tem um livro do pastor ali, que é Somos Todos Teólogos, mas dá para fazer também Somos Todos Soberbos. Então observem o verso 10 de Lucas 18, que narra dois homens. Esses dois homens tomam a mesma atitude. Olha, preste atenção, uma atitude correta. Lembre-se que nós vamos ser julgados não somente pelo aquilo que a gente faz, mas pelo motivo pelo qual a gente faz aquilo. Dois homens subiram ao templo para orar. É correto, Abraão, subir ao templo para orar? É? É uma coisa certa subir ao templo para orar? Não sabe não? Toda quarta-feira se sobe ao templo. Não é o templo, né? Porque não existe mais templo, né, irmãos? Às vezes a gente continua usando a expressão, né? Eu vou ao templo, coloquei diante do altar. Não tem mais altar, irmãos.
Né? A gente não diz, vou colocar diante do altar. Eu sei que é uma expressão que às vezes, mas o altar não tem mais. Então é ou não é correto subir ao templo para orar? Ir à igreja para orar? Usando na versão revista e atualizada. É correto. Foi um fariseu, mas um fariseu ir para o templo para orar, isso não é nenhuma novidade. Eles faziam isso, eram considerados pessoas piedosas, eles gostavam muito de expor suas devoções. Quando a gente chegar lá em Lucas capítulo 20, no 47, vai ser mostrado isso. Eles adoravam expor sua devoção, expor aquilo que faziam. Mas subiu também um cobrador de impostos. Aí esse é um cobrador de impostos, ir para o templo. Mas não é a atitude externa o que mais importa. Importa, mas não é o que mais importa. E sim a disposição do coração. Porque muitas vezes a pessoa diz, olha, você não pode julgar só o que a pessoa está fazendo. Se você está fazendo uma coisa errada, está errado. Entende? Agora, se você está fazendo uma coisa certa, importa você avaliar por que você está fazendo isso. Então, olha o que o fariseu fez, versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Como era a oração dele? Ó Deus, graças te dou, não porque não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Observem que a disposição do coração é que determinou o comportamento do fariseu. Como estava o coração dele, ele manifestou isso externamente. Ficou de pé, ergueu os olhos lá para cima, levantou as mãos, aquela que era uma forma daquele momento deles orarem. Alguns irmãos veem isso. A Helene também, lá em Paulo escrevendo a Timóteo, quero que os homens levantem as mãos. Aí eles só oram com as mãos levantadas. Aquilo era um costume, irmãos. Tá certo? Deus não vai atender a sua oração se você estiver com as mãos levantadas. A gente sabe disso, tem muitos exemplos. Deus só não vai atender sua oração se você se ajoelhar. Ele vai atender sua oração se ajoelhado, você em pé, você deitado. O que importa é a disposição do coração. Essa é a coisa mais importante. Ele vai fazer sua oração. Certamente sua oração é uma oração bem audível, não é, Marcos? Ele vai falar de forma muito entusiasmo. Mas ele ora a Deus, porque toda a oração é dirigida a Deus. Mas externamente ele está se dirigindo a Deus, mas internamente ele está se dirigindo a quem, João? A ele mesmo. Ele está se dirigindo a ele mesmo. Ele está comparando suas atitudes com as atitudes dos outros homens. A referência é ele. E observem, depois disso, Deus não é mais citado em lugar nenhum na oração dele. Deus não é o alvo, Deus não é a referência, mas a referência são suas obras, sua própria avaliação, sua justiça própria. Ele não menciona pecados, falhas, necessidade. Não. Pelo contrário. Ele pensa que não é ladrão, que não é injusto e que não é adúltero. Mas Cristo, irmãos, já nos mostrou que não é preciso roubar alguém para ser considerado um ladrão. Do mesmo jeito que não é preciso tirar a vida de alguém para quebrar o mandamento. Que mandamento?
Qual é o número do mandamento, Marcos? Não matarás é o sexto mandamento. Você não precisa tirar a vida de alguém. Cristo disse isso. Nesse exato momento da oração, presta atenção, ele disse que não rouba. Mas ele está acabando de roubar a glória de Deus. Ele, por se considerar justo, ele está honrando, ele está roubando a honra de Cristo. E estava dando a honra a si mesmo. Então ele disse: não sou roubador. É ladrão. Ele disse: não sou injusto. Todas as minhas relações são relações justas. É mentira. Porque ninguém consegue. Todas as suas relações. Não, eu não sou injusto. Tudo com quem eu me relaciono com justiça. Novamente ele acabou de ser injusto com Deus. E sua relação com Deus é uma relação justa? Tudo que Deus manda fazer, você faz? Você cumpre todos os mandamentos? Então, os cristãos não têm uma aliança com Deus? Né? Todos nós cremos da aliança. Nós louvamos a Deus pela aliança que Ele fez conosco, pela nova aliança. E o que é que acontece? Nós quebramos essa aliança. Então, se Ele diz que está em aliança com Deus e diz que não é injusto, já errou. Se ele cometeu qualquer pecado contra algum do seu próximo, ele foi injusto. Ele disse também que jamais olhou para qualquer pessoa com uma intenção errada. Né? Disse: não sou adúltero. É adúltero. Certa feita, estávamos numa reunião lá de pastores. Eu fui convidado para uma reunião. E aí havia algumas coisas que precisavam ser colocadas em ordem. E o pastor que presidia a reunião disse que num determinado grupo de WhatsApp e tal, chegou numa situação triste em que um estava acusando o outro. E disse: olha, nós não somos adúlteros. Aí eu disse: desculpe, pastor, viu? Mas esse pastor que disse que não era adúltero, ele está errado. Todos nós somos. Foi Cristo que disse, viu? Essa concepção farisaica ainda está muito, né, arraigada. Então, irmãos, vejam só. Isso é muito grave e nós precisamos estar atentos para isso. Por quê? Porque, como somos soberbos de natureza, nós temos a tendência de nos colocar na mesma posição de um fariseu. E não existe situação mais grave quando o coração não acusa ou não sente seus próprios pecados. E quando é que isso acontece? Quando eu paro, olho de lado e chego à conclusão que meu irmão está sempre abaixo de mim. Quando eu sempre olho para o meu irmão e lembro do pecado dele, das suas falhas. Quando isso acontece, eu estou me colocando numa posição acima. Eu estou olhando de cima para baixo. Porque o exame que nós fazemos de nós mesmos não pode ser baseado no padrão
que eu determino, no padrão humano. Nem o que eu determino, nem o que o outro determina, nem o que a igreja determina. Já escutei de alguns irmãos, disse, é porque aqui na nossa igreja a gente acertou isso. Disse, parabéns. E a Bíblia acertou o quê? Na Bíblia, como é que está acertado na Bíblia? Não é? Porque não é o meu padrão, não é o padrão de fulano, é o padrão bíblico. Porque senão, aí a gente vai mudar a referência. É o padrão de Deus. E nem somente, irmãos, atente, olha, nas obras que praticamos. Olha o que esse homem diz. 12, versículo 12. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Se o parâmetro forem as obras, também está errado. Se o parâmetro forem as obras, está errado. Naquilo que ele fazia, ele dizia que superava as obrigações da lei. Ele falava, jejum 2 vezes por semana. A sugestão, irmãos, que a gente encontra na palavra, inclusive no Antigo Testamento, que era sobre o qual eles estavam sendo regidos ainda, a antiga aliança, que está lá em Levítico 16, 29, sugere uma vez por ano, ou em outras passagens, em determinados meses ou situações especiais. Esse homem fazia jejum 2 vezes por semana. Lá em Deuteronômio 14, 23, nos diz que o dízimo era para ser retirado do cereal, do vinho, do azeite e do primogênito das vacas e das ovelhas. Ele dava de tudo, inclusive dos vegetais. Lembra lá em Lucas 11, 42, dizimo o coentro, o endro, né? Então ele ultrapassava os requisitos, mas qual era a disposição do coração dele? Era uma disposição soberba. Com que disposição, meus irmãos, e propósito nós vamos a Deus em oração? Essa é a pergunta. Você ora? Oro. Persevera? Persevero. Com que disposição? Nós vimos a disposição soberba, mas existe a disposição humilde, que está do verso 13 em diante. É isso, irmãos. Essa é a essência da questão. Nós somos, lembra que eu disse, nós somos soberbos. Quer alcançados ou não pela graça, continuamos com esse perigo. Essa disposição está presente. Veja, olha que coisa. Esta disposição está sempre presente conosco. Sempre. Qualquer estágio que você esteja na sua vida, vamos dizer assim, porque existe de fato, irmãos, claramente estágios na vida da gente. Muitas vezes Deus nos dá a graça de vencer. E é assim que nós desejamos e lutamos, para a gente vencer os estágios, né? Olha, eu tenho aqui uma fraqueza, a gente pede a Deus para vencer essa fraqueza. E depois, e aí você descobre outra. Graças a Deus que você descobre outra. Porque você tinha e não via, mas uma estava na frente da outra. E Deus te faz. À medida que a gente vai vencendo, a soberba, ela continua ali, pronta para ali atacar. Você tem que ir matando, você tem que ir mortificando. Então veja como o Espírito conduz Davi bem, como o irmão colocou. Olha, veja como a Escritura faz. Ninguém consegue discernir, ninguém consegue saber tudo que é pecado. Aí o que é que você faz? A Bíblia diz, examine a você mesmo. Aí você faz um exame o máximo que você puder. Depois que você termina o seu exame, diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Agora tu sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Porque minha sondagem é imperfeita. Agora tu me sonda. Aí com a tua sondagem está ok. Então vê. E aí me mostra e me guia pelo caminho eterno. Então é para você considerar sempre, ó Senhor, eu nunca consigo ver todos os meus pecados.
E todas as vezes que eu estiver olhando para meu irmão de cima para baixo, todas as vezes que eu olhar para o meu irmão e ficar lembrando dos seus pecados, eu estou sendo soberbo, porque eu não estou lembrando dos meus, eu estou lembrando primeiro dos. A gente diz assim: só não estou assim pela graça, então não sou eu. Não, eu não estou na situação do meu irmão por causa da graça. Então você não tem mérito. Todas as vezes que você considerar o mérito, que você tem mérito em alguma coisa, acabou. Acabou. Então você não tem mérito de nada. E a disposição correta? É a disposição a partir do versículo 13. Vamos ver. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu vou abrir um parênteses que é importante, rápido, que foi citado aqui a questão da disciplina. Irmãos, existe uma disciplina contínua e diária. Existe uma disciplina contínua e diária que a gente não pode abrir mão dela. A leitura e a oração, os estudos e a pregação, elas são um meio que Deus nos disciplina. Porque todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ela não é perfeita, aí ela encontra o imperfeito. Então ela vai estar nos mostrando aquilo que está errado na gente. Então você deve se autodisciplinar, se corrigir. Aí você não percebeu na leitura, está orando, aí chega na igreja no estudo. Ao invés de você ficar com raiva normalmente do pastor que traz o estudo, você dê graças a Deus, porque Deus está falando para você, e você recebe a disciplina e se auto-corrige. No sermão, numa devocional, numa conversa. Deus é tão bom, irmão. O meio de graça, a comunhão dos santos, por que ela é um meio de graça? Porque subentende-se, né? Entende-se, deseja-se que os cristãos eles vão falar aquilo que eles falam. Eles devem falar daquilo que o seu coração está cheio. O seu coração deve estar cheio da palavra, né? Portanto, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, todas essas coisas boas estão na palavra. Então, né? Então, quando a gente está aqui, a gente vai falando, aí a gente vai, aí Deus usa lá, diz: rapaz, olha, isso aqui eu fiz isso aqui essa semana. Aí o irmão colocou isso aqui, muito obrigado, Senhor. Graças te dou, Senhor, que tu usasse meu irmão aqui. Na hora que eu dizer: quem é ele? Quem é fulaninho? Quem é o irmãozinho? Para estar querendo trazer alguma palavra para mim. Acabou. A soberba já. E normalmente, irmãos, olha, isso é muito comum, viu? Já disse, não sei se eu já disse aqui aos irmãos. Isso aconteceu comigo. Tem uma situação assim, daquelas, né, que é mais ou menos na Escritura. Mais ou menos em que sentido? Deixa eu dizer mais claro. Havia um erro que eu estava cometendo e chegou um irmão. Disse: olha, isso aí está errado, viu? Porque é assim, assim, é assim, que a Bíblia diz que isso aqui está errado, isso aqui não está certo, não. E essa pessoa nem fazia isso, viu? Ela não cumpria. Ela disse que era para eu fazer aquilo que ela não fazia. Aí o que é que eu devia fazer? Fazer aquilo que ela disse que eu devia fazer, porque a Bíblia está dizendo, independente de quem diz. E eu me corrigi por alguém que estava errado. Eu fui corrigido por alguém que estava errado. Eu já fui corrigido por ímpio. Certa vez, há muitos anos atrás, eu estava trabalhando e a gente trabalhando, rapaz, até no sábado, sabe, dando sangue. E tinha outros que durante a semana, né, mal batiam um prego numa barra de sabão. Não tem essa expressão, né?
Aí quando foi, eu estava lá no sábado, rapaz, trabalhando. Eu disse, mas rapaz, a gente está aqui trabalhando e tal, e eu murmurando. Aí um cara que era ímpio disse, não, rapaz, mas Deus recompensa. Olha, que lapada. Aí Deus está vendo. Ó, um ímpio. Esse cara não tinha nada com Deus. Era um adúltero, roubador, batendo. O que é que eu vou fazer? Eu disse, rapaz, tu não tem moral para dizer nada disso? Não tem. Obrigado, Senhor, por ter usado um ímpio para me esbofetear na cara. Obrigado, Senhor. E baixa a cabeça. E vai fazer aquilo que Deus manda. É assim que a gente tem que fazer. Mortificando a soberba, o ego. Então a forma correta é qual? Qual é a disposição correta de orar? Devemos orar sempre, confiante e constante no Senhor, mas temos que orar com a disposição correta. Tem muita gente aí perseverando em oração, mas perseverando na disposição errada. A disposição correta qual é? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Esse cobrador de impostos aqui disse que ele estava longe, porque ele está fazendo um paralelo, né, irmãos, com o fariseu. Ele está mostrando a disposição correta, está mostrando a disposição errada. Por que ele disse que ele estava longe? Não estava tudo no templo, né, João? Está todo mundo no templo, ali dentro do templo. Onde é que está longe, onde é que está perto? Muito provavelmente estava longe do Santo dos Santos, do lugar santo, né? Do local de maior santidade. Estava longe do lugar de destaque. Ele não queria chamar a atenção para si. Por que ele não sabia disso? Rapaz, por que eu vou chamar a atenção para mim? Se eu chamar a atenção para mim, eu vou chamar a atenção para os meus pecados. Eu sou indigno. Deve estar na presença de Deus. Eu só estou na presença de Deus pela sua graça. Então, para que eu vou chamar a atenção? E veja, eu sei a quem eu estou me dirigindo em oração. Eu estou me dirigindo ao Deus que é santo, santo e santo. Eu sei quem sou e sei para quem eu estou orando. A referência, veja, irmãos, a referência do publicano é Deus e não seu próximo, e não ele mesmo. Ele está preocupado com os seus pecados e não com o pecado do próximo. Veja que o fariseu estava, a referência era o pecado do próximo. Tem gente que é ladrão, eu não sou. Tem gente que é injusto, eu não sou. Tem gente que é adúltero, eu não sou. E ainda tem gente que é publicano. É tudo isso e muito mais. E eu não sou. Então a referência do fariseu era ele e o outro. Normalmente o outro pior do que ele. Normalmente é assim. O soberbo não se compara com alguém que nitidamente está em maior santidade do que ele. Ele sempre se compara com o que está, que ele considera lá, né? Por que ele não se considerou como Moisés? Hein? O profeta Moisés. Por que ele não, por que ele não botou Moisés ali e disse, agora eu vou tentar, não tem um salto, né? Salto com vara. Eu vou aumentar o sarrafo. Eu vou botar Davi. Hein? Eu vou botar José do Egito. Eu vou botar Daniel. Não. Eu vou botar aquele cobrador de impostos. Observe, irmãos. O publicano, o cobrador de impostos, ele estava muito bem lembrado dos seus pecados. Tanto é que é por eles que ele pede. Então veja, quem está
Quem sempre se lembra dos seus pecados, não tem tempo para gastar com o pecado dos outros. Pode prestar atenção. Eu estou muito ocupado com os meus pecados. Eu estou orando pelos meus pecados. Eu estou pedindo a Deus pelos meus pecados. Ele não tem tempo para ficar olhando e apontando o pecado dos outros. Por isso que o fariseu apontou o pecado do roubador, do adúltero, do publicano. Mas o dele, não. Ele pediu pelo pecado dele? Não. Ele pediu perdão? Não. Ele pediu misericórdia para si mesmo? Não. Por isso que a misericórdia e a graça devem ser nossas primeiras petições em oração. Ó Senhor, Ele bate no peito. Então veja, olha, todas essas expressões, irmãos, o fariseu está apontando o pecado dos outros. E o publicano está, em vez de estar apontando, ele está fazendo assim, e batendo no seu peito. Então, ele está se auto-acusando. E o fariseu está acusando os outros. Essa disposição é a disposição correta da oração. É o reconhecimento de quem nós somos, o reconhecimento de quem Deus é, a nossa necessidade. E aí, sim. Porque, tanto o fariseu como o publicano, eles na oração se dirigem a si mesmos. Só que o fariseu orava de si para si mesmo. O publicano lembrou de si mesmo, mas da sua necessidade, da sua condição. Enquanto o fariseu se auto-justifica, o publicano se auto-acusa. Vem? Um se auto-justifica, outro se auto-acusa, por causa da sua disposição do coração. Versículo 14, para a gente concluir. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu vou dizer aos irmãos que esse é mais um versículo que é muito mal interpretado. Né? E tem gente que procura se humilhar para ser exaltado. Aí pronto, aí já está errado. Esse que se humilha, aquele que se humilha, é aquele que se coloca diante de Deus como pecador, é como publicano, como necessitado, como carente da graça, da misericórdia, da justiça. Não tenho justiça. Perdoa os meus pecados. Essa é a humilhação. Esse que se humilha vai ser exaltado, mas não é exaltado diante dos homens. De novo, essa exaltação aí que normalmente se enfatiza, não tem base na Escritura. Não é para ser exaltado diante dos homens. A maior exaltação que você tem é você ser parecido com Cristo. Esse sim. Então veja, 2 homens se dirigem ao templo com o propósito de orar. Mas pela disposição do coração, um volta declarado justo. O que é isso? Aos olhos de Deus, o publicano voltou justificado, com seus pecados perdoados. Isso significa salvo. O fariseu volta para casa vazio, na condição de humilhado. Cristo deseja nos ensinar que o caminho da salvação é o caminho da humildade. Esse é o caminho da salvação. Mortificar o ego, não valorizar seus sentimentos, seu nome, sua vergonha. Quantas vezes diz, rapaz, mas eu passei uma vergonha. Quanto mais seu ego está lá em cima, irmão, mais você passa vergonha. Você nunca entendeu isso. Quanto mais seu ego está lá em cima,
Quanto mais você é soberbo, mais você passa vergonha. Por que você passa vergonha? Porque você tem uma autoestima de você mesmo, da sua imagem, do seu nome, da sua condição. Quanto menos você passa vergonha. Eu sou um pecador mesmo. Eu sei que tem coisa que é injusta, que disseram que é injusto, mas vamos lá olhar direitinho. Isso eu estou falando quando é injusto, né? E quando é justo. Quando é justo. Mesmo quando é justo, a gente fica lá em cima, envergonhado. Aí preste atenção, que não é uma vergonha de arrependimento. Entende, os irmãos? Então não é uma vergonha por causa do ego. O publicano tinha vergonha dos seus pecados. Eu me envergonho dos meus pecados. Na verdade é o seguinte: todo cristão é chamado para ser humilde. Todo cristão é chamado para ser humilde. É claro que todos nós temos, Deus nos capacita, Deus nos dá determinadas condições, dons, talentos e tal. Então um é chamado para aqui, outro é chamado para ali, mas todos de um modo geral, todo cristão é chamado para ser humilde. Enquanto a gente não aprende essa lição, irmãos, o sofrimento é grande, é doloroso. Enquanto, se você é um cristão verdadeiro e ainda não entendeu que é para ser humilde, pode se preparar. Eu já vou preparando você. Você vai ser trabalhado. Mas esse trabalho do ego é um trabalho doloroso. Trabalho doloroso. Então Deus vai, como um pai, vai lhe colocar em situações que você vai sentir muita dor. Por que você vai sentir muita dor? Como nós dissemos anteriormente, porque você está muito soberbo, você está muito orgulhoso. Sua consideração de si mesmo está lá em cima, e tudo isso precisa ser trabalhado. Então, como é para o seu bem espiritual, Deus vai trabalhar na sua vida. Mas como é que ele trabalha, pastor? Ele vai tirar aquele negócio ali que você gosta, que você tanto estima. Ele vai tirando de você. Está dizendo: olha, filho, isso aqui você não precisa disso não. Dê para cá. Aí você, como estava se considerando muito, aí ele faz o seguinte: ele diz: deixa eu mostrar um pouquinho o que está dentro do seu coração. Aí sabe o que faz? Coloca você numa situação para você expor aquilo que está no seu coração. Expor seu pecado. Uma das formas que ele faz é isso: expor seu pecado. Olha, irmãos, a misericórdia de Deus, ela é tamanha que Deus não nos faz mostrar, Deus não permite mostrar tudo que está no nosso coração. Isso é a misericórdia. Mas tem situação que ele faz isso. Para quê? Olha, meu filho, você é assim, está vendo? Agora se humilhe. Porque você não estava sabendo, você não aprendeu. Então eu vou botar você nessa situação para você ver quem você é. E depois que você aprender a lição, aí você vai entender que a graça de Deus é que antes não permitia que você aparecesse desse jeito. Esse seu pecado, esse seu ídolo, tudo isso aí que você estava escondendo. Você teve um tempo para trabalhar, teve um tempo para mortificar. Você não mortificou. Você não destruiu esse ídolo. Você continuou com esse pecado de estimação. Agora eu vou expor. Pronto. Está exposto, não está? Agora peça misericórdia. Se humilhe. E aí você volta.
É doloroso, mas é bom, é necessário. No céu não entra soberbo. Por isso que os humildes serão exaltados. Já disse aos irmãos, não é exaltação pessoal, mas é uma exaltação para ser como Cristo. Porque na glorificação, né? Nós vamos receber o corpo como de Cristo. Nós vamos manifestar a glória de Cristo. Essa é a maior exaltação. Esse é o maior desejo do crente. É essa exaltação, não é exaltação diante dos homens. O pessoal quer isso, né? Só os humilhados serão exaltados. Ele pensa que Deus vai botar você assim num pedestal, sei lá, numa posição elevada ali no palácio. E todo mundo vai olhar para você de baixo para cima. Você está sendo exaltado. Esqueça isso. Isso é coisa humana. Isso é uma concepção meramente humana. Isso é que vai fazer você ficar soberbo mesmo. Como é que Deus vai trabalhar a sua humildade botando você numa posição para você ser soberbo? Não vai. Deus não contradiz. Né? Mas pastor, vamos lembrar de novo, pastor. Vou finalizar aqui com José do Egito. O homem foi exaltado. Oh, meus irmãos, o trabalho em José foi grande. Aquele tempo todinho de escravo, você acha que era o quê? Era o trabalho de Deus, irmão, na vida dele, para quando ele chegasse ali, ele perdoasse seus irmãos. Quantos anos de trabalho? 13 anos Deus trabalhando com José. Para quando ele chegasse ali, ele não desonrasse o nome de Deus. 13 anos de decepção. 13 anos de serviço. Anos de cadeia. Injustiça sofrida. Não só injustiça, mas o copeiro que deu as costas, não foi, esqueceu dele. Potifar, que sabia quem ele era, hein? Sabia quem ele era. A traição. Tudo isso para quê? Pronto, meu filho. Você está pronto, está preparadinho? Moisés, 40 anos como filho da filha de Faraó. Eu vou precisar de você guiando meu povo. 40 anos no deserto. Antes de levar, né? Antes, saia. Imagine, irmão, sair da condição de filho da filha de Faraó para cuidar de bicho no deserto. Estou trabalhando você, meu querido, para você conduzir meu povo. Entendeu, meus irmãos? Eu tenho um propósito para você. Tenho um propósito. Caleb com 85 anos. Estou forte. Separe qual é o meu pedacinho de terra para eu conquistar. Né? Tenho vigor como antes eu escutei a promessa. Hein? Escutei a promessa. Moisés tinha prometido, eu criei. Então me dê. Aí os irmãos, e é isso, irmãos, ó, Deus dá força, Deus dá condição, Deus dá recurso. Para quê? Para você ter um propósito no reino. Tem um propósito no reino. Eu estou falando isso com relação à exaltação. Com relação à exaltação. Deus vai trabalhando para que você se torne mais parecido com Cristo. Para que você trabalhe, para que você desenvolva, para que você produza fruto. A gente tem que entender isso. Senão a gente vai continuar com aquela mentalidade mundana aqui, sabe até quando? Conduzindo a gente nas decisões,
nas escolhas, nos propósitos. Não é exaltação pessoal, é exaltação a ser como Cristo. Então, irmãos, que essas palavras nos estimulem a orarmos com a disposição correta do coração. E aí a gente vai glorificando a Deus. Amém. Vamos orar? Abraão, tem que parar aqui a gravação. Senão dá mais trabalho na edição. Aí a edição é contigo.